Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. Eu sou Ana Luísa Reale, para quem não me conhece, e hoje a gente vai bater mais um papo aqui sobre processo civil, pessoal. E aí eu confesso para vocês que eu estava dando uma olhadinha na internet esses dias, né? E aí me deparo com a seguinte notícia, num determinado site, ali estava escrito o seguinte, ó. Escritório de Advocacia realiza sua primeira audiência virtual. Aí cliquei bonitinho para ver lá a mensagem, para ver lá a notícia, né, pessoal? E aí é o seguinte, né? A notícia contava, bem recente, uma informação recentíssima envolvendo uma situação que aconteceu agora no início do mês de abril do ano de 2020. A notícia dizia que um determinado escritório, então uma das pessoas que compõem aquele determinado escritório de advocacia, havia, pelo procedimento ali correto, né, enviado um e-mail com os dados da demanda, enfim, ao Sejusc, vinculado ao tribunal, e aí eu me refiro, pessoal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tá bom? Então foi encaminhado um e-mail ao Sejusc, vinculado ao tribunal, para a possibilidade de agendamento de uma audiência de conciliação ali, né, para uma tentativa de autocomposição envolvendo a situação do processo, né, de maneira específica. E aí, pessoal, a gente começa a pensar, né, e a observar que, de fato, os tribunais estão tentando se organizar da melhor maneira possível para a gente superar esse momento difícil que está todo mundo vivendo, que é esse momento dessa pandemia, um movimento totalmente, né, uma situação totalmente atípica que a gente está enfrentando. E aí a gente observa que os tribunais, da melhor maneira possível, estão tentando se organizar, né, pessoal, para que nós tenhamos ali a realização de atos, para que o serviço jurisdicional seja efetivamente prestado, para que a gente tenha o mínimo possível, né, de cancelamento de trabalho, de atraso nessa prestação jurisdicional. Então, começando a olhar, né, a verificar essas notícias, a gente vai percebendo que os tribunais vêm se movimentando, né, pessoal, com relação a isso. Nós vimos que o CNJ editou uma resolução recentemente também, cuidando dessa temática, suspendendo o prazo, enfim, para que ninguém se prejudique com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Considerando minimamente atividades presenciais, dizendo que os tribunais precisam se organizar de fato com relação à prestação dos serviços de maneira remota, né? O uso da tecnologia, enfim, isso vem considerado também por essa resolução. Então, a gente começa a verificar, pessoal, que muitos tribunais estão já se orientando, né? Alguns a gente já sabe que adotavam práticas já, usando tecnologia para fazer audiência, enfim, para que alguns atos acontecessem ali. Mas a gente está verificando agora uma movimentação maior por parte dos nossos tribunais, em razão do momento que a gente está vivenciando aí, né? Então, só para lembrar, gente, com relação às audiências de conciliação, mediação, enfim, a gente tem, inclusive lá no artigo 334, e aí eu me refiro especificamente ao parágrafo 7º desse artigo, lá do CPC, a possibilidade de realização desta audiência do artigo 334, de mediação ou de conciliação, né, também por meio da tecnologia. Então, o parágrafo 7º do artigo 334 prevê a possibilidade dela se realizar por meio das ferramentas tecnológicas que a gente tem, né, para que aconteça a videoconferência, enfim, a gente tem várias ferramentas hoje em dia, né, para que isso efetivamente possa acontecer. Então, vou citar aqui, gente, para não me alongar muito, uma experiência que está sendo noticiada também, está bastante na mídia, com relação a uma audiência de conciliação que se realizou lá em Pernambuco. Aí eu me refiro a uma instrução normativa ali expedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que foi feita ali uma tentativa de autocomposição
via WhatsApp. Então, a ferramenta utilizada na ocasião ali foi mesmo o WhatsApp. Então, o tribunal expediu ali uma instrução regulamentando o uso dessa ferramenta para esse fim. E aí, pessoal, coloca ali a notícia que o conciliador ele mandaria uma mensagem para as partes para verificar se elas teriam interesse em tentar realizar essa conciliação por esse mecanismo. E aí, havendo um direcionamento positivo, eles iriam fazer um grupo de WhatsApp para que todos os envolvidos participassem ali, os interessados, né, as partes, o próprio conciliador, obviamente, os seus advogados, os advogados dos interessados, enfim, pessoal. Então, vejam que interessante, né? O uso dessa ferramenta tão importante que aproxima, querendo ou não, tanta gente aí, para a realização de uma tentativa de autocomposição. E aí fala lá que também poderia ser utilizada, né, esse mecanismo para as audiências do 334, quando a gente tem já uma audiência no bojo de uma ação instaurada, em situações que envolvam questões pré-processuais, né, mesmo que a gente não tem a ação tramitando. Então, bem interessante a gente verificar a movimentação do judiciário. Também cito uma situação que se verificou recente no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né, em que foi realizada também uma sessão de julgamento 100% por meio ali de uma videoconferência, pelo uso da tecnologia para esse fim. Inclusive, essa sessão de julgamento foi transmitida ao vivo ali pelo canal oficial do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube, bem interessante, né? Muita gente acompanhando o julgamento, muito legal, pessoal. Isso vem acontecendo também no âmbito dos nossos tribunais regionais federais. Então, só uma citação, algumas citações a título de exemplo, para que a gente verifique como a sociedade vai evoluindo, né? Como as coisas vão acontecendo diante das situações que a gente vai vivenciando. Ninguém esperava viver um momento como esse, a tecnologia está ali, a gente tem um monte de artigo do CPC que fala sobre a situação de se ter mesmo prática de atos processuais por meio desses recursos tecnológicos, né? Lembrando aqui, por exemplo, o artigo 236, parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz assim, ó: admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, a gente tem várias passagens no CPC falando sobre isso, e é interessante a gente verificar como é que a coisa vai se desenvolvendo, né? Mesmo em situações tão difíceis e tão atípicas que, de fato, a nossa sociedade enfrenta. Hoje o objetivo era ter falado com vocês sobre essa questão. Espero que em breve a gente consiga superar esse momento difícil, né? Esse momento de confinamento, de isolamento. Espero que todos estejam bem. Vamos ficar em casa para que o quanto antes a gente consiga superar essa dificuldade. Então, muito obrigada pela companhia de sempre. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser.